Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, eu estou bem, espero que todos estejam bem, tá certo? Dando continuidade às nossas aulas semanais, hoje eu vou introduzir para vocês a aula de História, que é a segunda aula do dia, tá bom? Então, pessoal, o que foi que a tia resolveu fazer hoje? Como sempre faço na sala de aula, eu sempre faço o quê? Primeiro eu dou o conteúdo, eu explico o conteúdo, nós fazemos uma atividade avaliativa e depois, no longo do ano, no decorrer do ano letivo, nós fazemos o quê? Revisões para que o assunto se fixe bem. Então, hoje eu decidi fazer uma aula de revisão de tudo que nós já vimos de história. Então, vamos lá? Nossa disciplina de História esse ano, ela fala sobre o Brasil, a história do Brasil e como tudo começou. Como foi que aconteceu a chegada dos portugueses ao Brasil? Como é que nós sabemos desses fatos históricos? Porque nós não estávamos lá na descoberta do Brasil, né? Criei até um debate aqui na sala de aula se o Brasil ele foi descoberto ou se ele foi invadido, não foi verdade? Então tudo isso nós já sabemos, tudo isso nós já introduzimos. Por isso que hoje eu resolvi fazer uma aula de revisão. Então o que é que a gente vai fazer? Vai pegar o livro e vai abrir logo na primeira unidade de História, lá na página 347. O Brasil, como tudo começou, o passado e a nossa história. Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar nossa aula hoje de revisão sobre como tudo começou a história do Brasil, falando dos primeiros habitantes, tá certo? Que eram os nativos que já estavam aqui, que viviam aqui antes dos portugueses chegarem. Então, pessoal, não se sabe a data certa, nós não temos uma data exata. Da origem, desde quando já viviam aqui, já moravam aqui esses primeiros habitantes. Porém, nós sabemos que há mais de 10 mil anos atrás, esses primeiros habitantes já existiam aqui no Brasil, tá certo? Então, tia, eu sei, mas de que esses nativos viviam? Esses nativos, meus amores, eles viviam da caça, eles viviam da pesca e de tudo que eles plantavam. Eles trabalhavam para sobreviver. Então, imaginem aí o choque dos portugueses quando chegaram no dia 22 de abril de 1500 aqui nas nossas terras e avistaram uma paisagem, avistaram um povo totalmente, uma cultura totalmente diferente da que eles tinham, da que eles viviam lá na Europa, lá em Portugal. Então, os primeiros habitantes, eles já estavam aqui. Há mais de 10 mil anos atrás, já existiam nativos aqui nas nossas terras, tá certo? Deixa eu só colocar aqui. 10 mil anos. Então, pessoal, foi no dia 22 de abril, só revisando o que nós já estudamos, foi no dia 22 de abril de 1500 que as frotas de Pedro Álvares Cabral chegaram nas nossas terras, chegaram ao Brasil. Na época nem era Brasil ainda, o Brasil ele primeiro foi batizado com Ilha de Vera Cruz e foi todo um percurso para chegar a esse nome, ao país, ao nosso país, que hoje nós chamamos de Brasil. Então, com a chegada dos portugueses, tudo se modificou. Por quê? Porque, primeiro, o choque, né? Tanto dos portugueses quanto dos indígenas. Eram culturas diferentes, eram pessoas diferentes. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles avistaram uma cultura diferente, pessoas que viviam para sobreviver. Então, o choque foi de ambas as partes, tá bom? E com a chegada dos portugueses ao Brasil, nós tivemos o nosso primeiro documento histórico. Porque são através dos documentos históricos que nós hoje sabemos tudo o que aconteceu no nosso passado. Não é verdade? Nós não estávamos lá presenciando, mas através dos fatos históricos, dos documentos históricos, nós sabemos dos acontecimentos do
passado. Por exemplo, vou citar um exemplo bem real aqui da nossa cidade. Nós não estávamos presentes logo no início, na construção da nossa cidade. Mas a partir daquela rua da igreja, nós sabemos a arquitetura das casas antigas. Por quê? Porque aquela rua é a primeira rua do nosso município. Não é interessante? Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Então, pessoal, foi com a chegada dos portugueses no dia 22 de abril de 1500, tá bem, que também teve origem ao primeiro documento histórico do nosso Brasil. Ou seja, o primeiro documento que nós podemos atestar que aquilo aconteceu, porque está marcado na história, através de uma carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, tá certo? Pero Vaz de Caminha, ele veio nas frotas de Pedro Álvares Cabral e ele era o escrivão do rei Dom Manuel I. Então, qual era a função de Pero Vaz de Caminha? Ele veio com as frotas portuguesas e ele tinha a missão de, através de uma carta, reportar, ou seja, contar tudo que eles encontravam pelo caminho e mandar ao rei Dom Manuel. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, que encontrou todo aquele povo, todos aqueles nativos, toda aquela cultura diferente deles, ele escreveu uma carta para o rei Dom Manuel, que estava lá em Portugal. E com isso, ficou marcado na história todos os costumes daquele povo, tudo que ele encontrou de diferente, tudo que ele encontrou nas terras brasileiras. Então, até hoje, é comprovado que o primeiro documento histórico do nosso país foi a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, o rei de Portugal naquela época. Entendido? Vamos lá? Então, pessoal, depois de toda essa explicação, lembrando que essa explicação não é a primeira explicação, tá certo? Nós já estudamos tudo isso em sala de aula, sobre os primeiros habitantes do Brasil, sobre a chegada dos portugueses, fizemos leitura de imagens, fizemos atividades avaliativas. Essa atividade de hoje ela é apenas de revisão, para que vocês fixem na memória de vocês os aprendizados até agora, para a partir desse ponto nós aprendermos coisas novas, tudo bem? Então, pessoal, depois de toda essa aula explicativa, de toda essa aula revisatória, nós vamos para a nossa atividade, que é na folhinha. O papai e a mamãe ou algum responsável possivelmente já veio buscar para vocês as atividades da semana, e a atividade de hoje ela é uma atividade de revisão, na qual eu não vou ler questão por questão. Por quê? Porque é uma atividade de respostas pessoais, ou seja, através da nossa aula vocês vão opinar, vocês vão falar com as palavrinhas de vocês respondendo a atividade de hoje. Então, nessa atividade, são perguntas simples, onde vocês vão, através de um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha, responder perguntas simples, questões simples. Existe aí uma questão que diz o seguinte: leia a seguir um trecho da carta de Caminha e responda às questões. Vamos lá? Então, pessoal, é a segunda questão, tá certo? São apenas duas questões. Mas é a segunda questão que fala sobre esse trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha, que tia Viviane colocou aí, para vocês se interarem melhor sobre esse documento histórico. Então, o que é que vocês vão fazer de início? Primeiro, vocês vão ler toda esta carta. Eu fiz algumas modificações, porque a carta, por ser em uma linguagem muito arcaica, podiam vocês não entenderem e ficar de difícil compreensão. Então, eu fiz da melhor forma possível, modifiquei algumas palavrinhas, coloquei o sinônimo, tá bom? Para que vocês possam entender melhor esse documento histórico. Então, depois de ler esse trechinho da carta, tá certo?
vocês vão responder apenas 3 alternativas. A primeira é: o texto apresenta diferenças entre o modo de vida dos portugueses e o modo de vida indígenas? Quais? Na carta, existe um trecho bem específico que mostra o susto de Pero Vaz de Caminha ao ver pessoas que, diferente deles, não usavam roupas, trabalhavam para sobreviver. Então, através desse trecho, vocês vão analisar se o texto apresenta diferenças entre o modo de vida dos portugueses e o modo de vida dos indígenas. Na alternativa B, faz a seguinte pergunta: por que os portugueses estranharam a constituição física dos indígenas? Ou seja, a forma física deles. No texto de vocês, no livro de vocês, lá na página... só um minutinho. Lá na página 352, existe uma imagem bem específica, uma imagem bem detalhada, que vocês podem fazer a leitura novamente. Que lá nessa imagem aqui, ó, pessoal. Tá certo? Nessa imagem daqui, vocês vão analisar bem, porque existem portugueses e existem indígenas. E vocês vão analisar e comparar a forma física dos indígenas e a forma física dos portugueses, como eles eram, a cor deles, enfim, tudo isso vale de análise para vocês responderem a questão B. Se os portugueses estranharam a forma física dos indígenas, se sim, por que sim? Se não, por que não? Não é só colocar sim e não, não. A gente tem que justificar tudo que a gente colocou na atividade, tá bom? E por último, na questão 2, a alternativa C pergunta: em sua opinião, então vai ser na opinião de cada um de vocês, qual é o principal sentimento expresso nesse trecho da carta de Caminha? O que foi que vocês sentiram? O que vocês acham que Pero Vaz de Caminha sentiu ao escrever esse trecho da carta? Ele sentiu estranhamento? Ele estava assustado? Ele estava indignado? Ele estava bravo? Enfim, qual era o sentimento dele ao escrever esta carta? E em seguida vocês vão dizer por que vocês acham que o sentimento dele era aquele, tá bom? Vocês têm que justificar a resposta de vocês. E na alternativa, na primeira questão, na questãozinha 1, faz a seguinte pergunta: por que os portugueses desejavam encontrar novas rotas marítimas? Essa questão, vocês vão ter que fazer uma revisão das primeiras unidades, tá? Da primeira unidade e da segunda unidade. Eu deixei essa questão solta justamente para isso, para que vocês possam ler a unidade 1 e a unidade 2 e através dessa leitura, vocês vão, através da leitura e também através das nossas aulas, onde eu dizia que por que os portugueses, eles chegaram ao Brasil. Eles chegaram ao Brasil, mas eles saíram de Portugal com o intuito de encontrar um caminho mais perto para chegarem às Novas Índias. Vocês lembram? Tem no texto também. Então, essa questão ela vai ficar um pouco aberta, justamente para vocês não terem tudo em mãos. Vocês aprenderem a pesquisarem e buscarem as respostas de vocês. Então, essa resposta, vocês vão responder ela através de 2 etapas. Da rememória das aulas de história, onde eu sempre falava que os portugueses chegaram ao Brasil, mas o intuito deles, de início, era encontrar uma nova rota marítima que fosse mais perto das Índias. Lembrem dessas aulas e também da leitura da unidade 1 e da unidade 2, tá certo? Do livro de vocês, disciplina de História, ok? Então, pessoal, nossa aula de História hoje é essa. Tia, eu fiquei com alguma dúvida. Dá uma ligadinha, faz uma videochamada para a tia, que tia vai ter um prazer imenso de tirar a sua dúvida, tá certo?
entre em contato com tia qualquer dúvida restante. Se vocês, mesmo não tendo dúvida de tudo que tia explicou aqui, mas como tinha na aula, sempre levantava com alguma curiosidade, entre em contato com tia com essa curiosidade, que tia também vai ter o prazer de pesquisar junto com você para descobrir se é verdadeira ou falsa essa tua curiosidade. Entendido? Ok? Então, meus amores, nossa aula de história hoje é essa. Um grande beijo, estou morrendo de saudade e até a próxima. Tchau!